A paz do Senhor para a igreja. Amém, gente? Vamos ler, no caso, Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, versículo é o 12, tá bem, gente? Joel capítulo 2, versículo 12. Tchau aí. Versículo 12. Vamos ver que diz assim. Olha só, peraí. Se a gente tivesse tempo, se pudesse, a gente lia todo esse livro. Vamos lá. Diz assim: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, é compassivo, é tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Só mais esse versículo. Quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Amém, gente? Só até aqui. Aleluia, Jesus. Na verdade, irmãos, graças a Deus a Bíblia diz que quando nós somos fracos, somos fortes, né? Porque eu nem esperava que ia chegar hoje, né? A gente, quando espera, a gente prepara, lê uns... a gente fica, né? Aquela coisa toda. Então, gente, aqui, antes de falar sobre isso aqui, eu falo o seguinte: durante os anos, assim, da existência do homem, sempre teve avivamentos. Por quê? Porque a gente, depois que o homem pecou, a nossa natureza, ela se tornou... Aí, tira as notificações aí do celular, gente. Tem um celular tocando aí. Então, depois que o homem pecou, que o homem falhou, então nós passamos a ter uma natureza ruim, gente. Uma natureza, olha, eu sei que é pesado, algumas pessoas ficam assustadas de falar isso, principalmente as pessoas que foram incrédulas, ainda não conhecem a palavra de Deus. Uma natureza maligna mesmo. A Bíblia diz que os nossos pés, ele é veloz para derramar o sangue. Nós temos uma facilidade para errar muito grande. Eu me lembro quando a minha filha, quando novinha no colo ainda, acho que, não sei se ainda tinha meses, se já tinha anos, estava no colo. Alguma coisa que a gente não deu, não fez e tal, ela fazendo uma criação, bebê, ela se jogava para trás, assim, tipo assim, não sei se você já viu criança que tenta se jogar para trás. Você vê uma criança, um bebê praticamente, inocente. Você vê como já começa essa natureza ruim dentro da pessoa. Quando a gente conhece o Evangelho, que conhece Jesus, até Pedro e muitos outros falam sobre isso, nós passamos a ter uma nova semente que é dentro de nós, uma nova semente. A Bíblia diz que os profetas até falaram sobre isso, que daria um novo espírito, poria em nós um novo espírito. Então essa conversão acontece dentro do nosso espírito, porque quando o homem peca, então Deus, o homem se desliga de Deus, o seu espírito. Ele não morre fisicamente na hora, né? Ele não cai durinho, comeu lá o fruto lá do conhecimento do bem e do mal e pum, caiu durinho, não. Só que na hora, talvez, eles só foram perceber que alguma coisa estava errada quando ouviram a voz de Deus e se assustaram. Aí tentaram se esconder atrás lá da árvore lá, tentaram fazer vestes, ou seja, esconder a sua nudez. É tipo do ser humano tentando se justificar. Então, gente, então por isso que nós temos essa dificuldade até do dia a dia
às vezes a luta que a gente tem, Jesus falou, ó, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Por que negar-se a si mesmo se nós fomos transformados? É porque essa transformação, na verdade, ela acontece no nosso espírito. Nós nascemos de novo no espírito, mas a carne e sangue não herdará o reino de Deus. E lá em 1 Coríntios, lá no capítulo 15, fala que o corruptível ele vai ser revestido do incorruptível. Então, por enquanto, você nasce de novo, você tem uma nova natureza, mas ao mesmo tempo, agarrado em você tem um troço ruim. Que isso, pastor? A gente somos libertos e tal. Esse troço ruim é você mesmo. Paulo fala isso lá em capítulo 4 em diante. Paulo vem explicando aos romanos, a igreja que estava em Roma, sobre a graça. Aí ele fala sobre a graça, sobre Abraão, dá o exemplo de Abraão. No 5 ele começa a falar sobre Jesus e o homem, o primeiro Adão, o segundo Adão. Aí depois que ele explica tão bem a graça, que aí vem aquelas pessoas que pensam assim, o Espírito Santo já mostrou, o que as pessoas pensariam? Vamos permanecer no pecado para que a graça de Deus seja mais abundante? De modo nenhum. Aí começa a explicar que aí ele diz, considerai-vos mortos para o pecado. Mas considerar ali é porque, na verdade, ele explica ali que tem um velho homem ainda. Aí no 7 ele vem explicar da lei, fala que a lei é boa, mas a lei veio para mostrar o pecado do homem. E aí ele começa a falar do conflito dele mesmo. Ele fala, poxa, eu sei, eu entendo o que é certo, mas fazer o certo é tão difícil, entendeu? Ontem uma pessoa me falava do problema dela no trabalho, falava, eu falei, Jesus Cristo, é porque a gente é cheio de... A gente se depara com outro ser humano problemático, principalmente em trabalho, aí você também é problemático, porque existe uma carne em você ainda, porque você só vai nascer totalmente no dia do arrebatamento, quando você for transformado. Aí vai completar, mas por enquanto tem uma parte sua ruim. Aí a pessoa falava, eu falei, aí eu quieto. Aí depois eu falei, olha, hoje também para mim, vou dar um exemplo. Para mim também no trabalho, porque hoje, dia de sábado, o patrão ele comanda tudo de casa, não tem os funcionários, aí ele fica estressado porque ele não consegue às vezes resolver as coisas, aí fica estressado e joga o estresse para cima da gente. Aí falaram, você tem que levar um negócio lá em tal lugar, o cara tá com pressa e tal. Aí, no meio do caminho, você chegou ainda, Jesus Cristo, aquele estresse tremendo. Eu falei, poxa, peraí, eu não vou sair igual um maluco aí voando, igual um doido por aí. Eu falei, pô, se ele tá com pressa, ele espera, que tem sinal, tem um montão de coisa. Aí daqui a pouco, depois eu pensei comigo, falei, Jesus, isso foi a carne. Por mais que ele esteja errado, a gente tem que tomar cuidado, que às vezes a pessoa errada se leva você a errar também. Porque eu não devia ter falado isso pra ele. Eu falei, não, tudo bem, eu tô tentando aqui e tal, vou chegar lá, vai dar certo, tal. Entendeu o que eu tô falando, gente? A gente sempre quer estar certo. Um dos piores problemas nossos é que a gente sempre tá querendo estar certo. E aí começam os conflitos dentro de casa. Então, aí tá a natureza. E aí você vai ver, quando você acompanha, você lê a Bíblia, você vai ver que é momentos de alta e momentos de baixa. Momentos de alta, por exemplo, sempre os avivamentos acontecem nos grandes problemas, conflitos. Vamos dizer, não sei se seria um avivamento, mas vamos mais ou menos dizer o que aconteceu na época de Noé. Estava lá todo mundo corrompido, o ser humano a terra estava numa situação terrível. Aí Deus dá um jeito lá e tal, e começa uma nova geração. Aquelas pessoas que salvaram da casa de Noé e tal, é assim. Aí, tudo bem. Aí você vai vendo que mais na frente, quando chega lá em Babel, já está tudo complicado de novo. Aí Deus dá um jeito. Aí chega lá em Abraão. Aí quando chega Abraão, você vai perceber que já está tudo complicado de novo. Aí Deus separa Abraão. Aí Abraão vai lá para a terra da promessa, para Canaã.
Aí quando chega um tempo, tal, aí eu vou entrar em detalhes, vamos correr aí só para ter uma noção mais ou menos, bem, uma visão panorâmica da situação. Então aí quando chega naquele período, aí Deus faz a nação através de Abraão, vem, né, Jacó, Isaac, Jacó, aí as 12 tribos e tal. Aí daqui a pouco passa uma dificuldade, vai parar todo mundo lá no Egito. Aí no Egito, na época de José, maravilha, ó, que vida boa, hein? Que maravilha, ó, José, o nosso irmão como é que fala, é governador, meu filho, ó, que vida maravilhosa. Passa o tempo, aí chega lá na época de Moisés, como é que está a situação do povo? Totalmente desviado, corrompido, uma confusão tremenda. Aí vem o povo na hora do gemido, e sempre o avivamento acontece no gemido. Aí na hora do gemido, da dor, gente, entenda uma coisa, olha que o pessoal estava bem, eles foram para o Egito lá, estava bem, no início lá. Olha a situação, olha onde chegou. Isso não quer dizer que, enquanto você estiver nessa terra, você pode arrumar um melhor emprego, você pode arrumar a melhor situação que você esteja, e ainda nós temos a natureza seguinte: quanto melhor, pior. Por quê? Você tem a tendência a se acomodar. Vem o comodismo, vem a soberba, e aí aí o que acontece? Vem o avivamento, o povo clama, oração, o clamor do povo, o gemido do povo leva o povo a orar. Aí Deus levanta Moisés. Aí o povo, no caminho, você já sabe o que acontece, né? Aí quando eles entram na terra da promessa, na época de Josué, eu estou fazendo uma visão, correndo assim, por causa da visão panorâmica, para chegar a um ponto aqui. Aí chega na época de Josué, eles entram na terra da promessa, possui a terra e tal. Aí você vai ver o livro de Juízes, logo depois de Josué. Aí você vai ver assim, o povo, aquela nova geração, não conhecia o Senhor, não conhecia Deus, não tinha intimidade, conhecia o Deus dos seus pais, ouviu falar só. Uma coisa é você conhecer Deus, uma coisa é você ouvir falar. Você pode decorar, ler a Bíblia de capa a capa, tal, decorar, aprender a pregar. Aí você vê que os livros de Juízes é altos e baixos. Deus levanta alguém, que aí há um clamor, alguma coisa acontece, o pessoal se volta para Deus, Deus usa alguém, aí eles se livram. Aí 40 anos depois, em média, sempre assim, 40 anos depois, a média de 40 anos depois, a situação está terrível de novo. Aí Deus vai e levanta outro, aí a situação terrível de novo, até que chegou lá na época de Samuel. Como terrível também, Deus levanta Samuel. Outro avivamento na época de Samuel. Daqui a pouco, quando chega na época de Saul, olha a situação lá. O exército, o povo de Deus, o exército de Deus, temendo diante dos filisteus. Aí é necessário vir um garoto. Essa semana eu estava falando com uma pessoa também que ligou para mim, da minha família, que ligou chorando. Eu estou me sentindo tão sozinha. Eu estou nesse apartamento sozinha. Aqui tem dificuldade porque a igreja fica um pouquinho mais longe dá para ir a pé. Tudo bem, a pessoa tem uma idade assim um pouco elevada, sabe? Mas mesmo assim. Aí eu falei, gente, não, mas porque a pessoa reclama, porque mas lá na minha igreja, que a minha igreja era uma igreja assembleia, era uma igreja assim, e aqui eu não tenho uma igreja assim e tal. Só vai um monte de reclamação. Gente, eu falei, olha, sabe por que Davi venceu o gigante? Porque Davi ficava sozinho lá, abandonado, a família não ligava para ele, os irmãos, sozinho. Sabe o que ele fazia sozinho? Buscava a Deus. Tá sozinho? Gente, a pessoa é crente, participava do reteté, do pula-pula, do não sei o que era mais, e agora você, tá sozinho nada, e o Espírito Santo, ele não é ninguém, não é? O Espírito Santo, cadê o Espírito Santo?
o companheiro, aquele que diz, Jesus falou que estaria conosco todos os dias, como é que você vai se sentir sozinho? Aproveita a oportunidade para ficar só com Ele. Aí eu falei, Jesus, eu falei, sabe, Davi venceu por causa disso, ele estava sozinho. Ninguém, em vez de ele ficar lamentando, poxa, meu pai não liga para mim, minha mãe não liga para mim, meus irmãos não gostam de mim, não sei o que lá mais. As pessoas só sabem isso, é reclamar do outro. É reclamar das pessoas do colega do trabalho, é reclamar de fulano, é reclamar do marido, é reclamar da esposa, é reclamar de ciclano, é reclamar do pastor, é reclamar do irmão, é reclamar do... Você sabe reclamar. Olha a situação. E aí, daí por diante você vai ver Israel, aí vem Davi, faz um avivamento, aí passa aquela situação que Davi passou, vem no caso o filho de Davi, Salomão, aí depois a nação se divide, Israel se divide, 10 tribos vai para um lado, outras 2 vai para o outro lado, os levitas não se contavam, e aí você vai ver de novo, tanto Israel separado como o próprio Judá, o altos e baixos. Você vai ver, vem um rei, arrebenta, aí daqui a pouco vem outro, arrebentado, aí vem outro, aí você vai ver o altos e baixos, até chegar a Babilônia. Todo mundo, primeiro Israel já se desvia totalmente, na época de Acabe, aí vai piorando, aí depois o Judá que estava firme, também tinha alguns reis que levantavam o povo, depois até Judá vai parar na Babilônia e cai também. Aí os profetas, você vê Jeremias, Isaías, tudo profetizando o que Deus faria no futuro, e eles profetizando e profetizando, e a profecia se cumpre quando Jesus começa a se cumprir, né? Quando Jesus vem, nasce, e aí vem, você quer avivamento, né? Jesus começa lá a mostrar, e aquele povo religioso, aquele povo cheio de conhecimento, cheio de religião, entendeu? Um templo lá que eles mostraram para Jesus, olha só, que bonito, que lugar legal, a sua ação. Aí Jesus fala para os discípulos, olha, eu vou, mas o Espírito Santo vai vir. Chega o dia de Pentecostes, Atos, no capítulo 2, no versículo 16, na verdade, desde o versículo 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, o Espírito Santo vem. Aí, conforme aquele movimento, as pessoas começam a dizer, ele está cheio de bebidas, estão bêbados, esse pessoal é maluco aí e tal. Aí Pedro se levanta, vamos lá porque lá está dizendo o que Joel está falando aqui. Vamos lá em Atos 2:16. Atos 2:16. Oh, Jesus. Atos 2:16. Deixa eu ver aqui. Isso. Do 14 em diante diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os seus 11, levantou-se a voz e disse-lhe: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja vós isso notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Olha, aí vai falar aquilo que nós estávamos no contexto ali de Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão. Gente, só até aqui, só para você ter uma noção assim, preste atenção. Interessante, você observou um detalhe, que Pedro está falando que no final dos tempos, aquilo ali foi para se cumprir, que no fim dos dias, mas esse fim dos dias, você já percebeu que já passou mais ou menos uns 2000 anos? Eu creio que, porque existe uma parte, por exemplo,
2.000 anos mais ou menos até Moisés, aí depois da lei até Jesus mais 2.000 anos, mais ou menos, e lá para cá mais ou menos 2.000, ou seja, a gente não sabe exatamente em que data nós estamos, porque tanto a nossa data não é correta, nós temos o calendário gregoriano, um calendário católico, um calendário vindo lá dos imperadores romanos, e também aquele calendário que você vê dos judeus, que nós estamos em 5.800 alguma coisa, 987, alguma coisa assim. É 5.700 alguma coisa. 5.700, eu não me lembro de memória não. Se você procurar aí na internet, você vai achar. Mas, olha só, segundo alguns afirmam que houve uma mudança ali, que eles mexeram no calendário, tá? Um período. Então, na verdade, a gente está perdidinho, gente. A gente não sabe nem que ano nós estamos. Porque, mais uma coisa é certa. Lembra que Pedro falou? Olha o mistério que Pedro fala. Se você entender, olha só. Para Deus, um dia é como 1.000 anos, e 1.000 anos como um dia. Sabe o que quer dizer? É que na verdade a terra, com o homem do domínio do homem, é só 6.000. 6 o número do homem. Foi criado o homem, né? O homem foi criado no 6º dia e dali, né? No 7º dia, o descanso, dia do descanso, o 7º dia representa o milênio. Eu creio que 7 anos antes de começar o milênio, é o arrebatamento da igreja para começar a grande tribulação. Para tirar lá a pausa lá do que Daniel fala, das 70 semanas, né? Das 70 semanas, na verdade, a pausa foi para a igreja, né? Entrou a igreja, pausou lá. Aí quando a igreja é tirada, entra as 70 semanas, a última semana, que na verdade é como se você estivesse vendo um filme, faltou o último capítulo. O último capítulo é com os judeus, entendeu? E aqueles que ficarem, né, na grande tribulação. Bem, então Pedro está dizendo que ali está se cumprindo já o fim dos tempos, que derramaria do Espírito sobre toda a carne. Ele está falando de um grande avivamento. Só que, entenda uma coisa, a Bíblia às vezes existe passagem que ela ao mesmo tempo está falando dos judeus e ao mesmo tempo ela está falando da igreja. Porque na verdade, quando Joel escreve, inspirado a escrever isso, na verdade Joel está falando do grande avivamento que vai haver lá na grande tribulação. Porque o povo vai estar num sofrimento tão grande. Se você ler depois em casa, com calma, leia o capítulo. Joel, só 3 capítulos só, gente. Curtinho. Leia só os versículos anteriores, que ele vai falar de caos, de coisa, dias terríveis, chamado terrível dia do Senhor. Grande e terrível dia do Senhor. Você vai ver vários profetas falando sobre isso. Dias terríveis. Mas depois que ele fala desse grande avivamento, ele fala de prosperidade. Amém, gente? Ele fala de prosperidade depois. Só que aqui, agora, ele está usando esta palavra profética, escatológica, falando do futuro. Ele está usando para a igreja. E a igreja ali, ela estava em oração. Quando a igreja estava em oração ali, todos reunidos, viram o Espírito Santo veio. Para mim fechar essa mensagem, para não ficar muito longa, né? Ainda bem que eu vim sem paletó, né? Você vai puxar meu paletó aqui? Para não ficar muito longa, para a gente fechar a mensagem aqui, eu estou falando aqui de avivamento. Se você for ver, aleluia, olha só, no livro, as cartas da igreja em Apocalipse representam os 7 períodos da igreja. E a última igreja, ali fala também de avivamento. Porque ele fala, primeiro ele mostra um caos. Ele mostra uma situação terrível, que é o que está acontecendo atualmente com a igreja. Porque eu estava vendo esses dias, é o assunto que mais fala na internet, falando a respeito de Bolsonaro, a respeito da igreja, dos pastores, de STF, tá, os assuntos. Aí eu estava observando que os pastores começam a falar, até pastores que são favoráveis, que
considerado, né, esse pensamento novo aí, essa linguagem bolsonarista, até esses pastores que são até a favor, mas eles começam a falar assim, tipo de uma forma, como eu posso dizer assim, fatalista. Não, mas se ele tivesse agido assim, se tivesse agido de tal forma, não teria acontecido assim. Não, mas olha, o problema é que agora, em outras palavras, ele está ferrado. Desculpa a expressão, ele está mal mesmo, ele está numa situação, olha só, o coitado está até ficando doente, olha, está acontecendo, gente, só pensamento, aí eu fiquei pensando, meu Deus, cadê o Deus dos impossíveis? Cadê o Deus do avivamento? Cadê o Deus que, quando na época dos reis, quando naquela época de altos e baixos, teve um rei que falou, Senhor, nós não temos mais força, nós não temos condições. Aí Deus falou, olha, a batalha é minha. Paulo diz assim, quando eu sou fraco é que eu sou forte. Igrejas, pastores que ficam fazendo análise política, falando das condições, não é porque é possível por causa disso, é possível por causa daquilo, não, mas a condição é essa, a condição é aquela. Gente, com condição ou sem condição, Deus é o Todo-Poderoso. Se a igreja agir, se a igreja orar, o milagre acontece. Isso eu estou falando em todas as áreas. Estou só citando isso como exemplo. A intenção aqui não é pregar sobre isso, tá bom, gente? Só como exemplo. Porque aí vamos depois, pesquisa. Hoje você tem o eu lembrando agora do bispo o Dinaldo. Uma vez ele falou assim, uma missão que ele deu pro pessoal. Ele falou, olha, vocês pesquisa na... Não, vocês façam isso. Eu falei, bispo, como é que eu vou fazer isso? Aí ele, olha, pesquisa na internet. Você vai lá, no titio Google. Você vai lá perguntar o seu como ele falou. Pergunta o que é isso, que ele vai te responder. Aí eu fui lá literalmente. Eu sabia que ele estava querendo me dizer, mas eu fui lá literalmente e perguntei aquilo. Aí vi várias respostas, meu Deus do céu. Ó, pesquisa sobre avivamentos atuais da igreja. Você vai ver avivamento da Rua Azusa. Você vai ver avivamento lá das ilhas Fiji. Você vai ver avivamento de tal lugar. Avivamento os maiores, fora os menores. Inclusive até a Assembleia de Deus, onde nós congregamos e outros, né? Apesar que hoje em dia não é mais como no início, mas até é fruto de avivamentos. Avivamentos que passou. Eu não tenho medo de falar isso. Se me chamarem mais para falar, amém. Avivamentos que, se você for ver como era o início, como foi no início, o principal, oração. O principal lá era oração. Teve um que tinha uma oração que se alguém vier orar aqui assim, ficar orando assim, as pessoas nem chamam mais para orar. A oração dele era: quebra-nos, Senhor, quebra-nos, Senhor. Só falava isso: quebra-nos, Senhor, quebra-nos, Senhor. Ele só falava isso. Até que Deus veio, e sempre era um de repente, igual no dia de Pentecostes, era de repente. E teve alguns desses avivalistas que orou, não foi uma semana, 2 semanas, 1 mês, não, foi muito tempo orando, até que havia o de repente. Aleluia! Eu tenho um avivamento que eu não sabia que era tão recente. Se eu não me engano, é o das Ilhas Fiji. É um arquipélago, gente. Um arquipélago que é um país que, na verdade, pequeno, que são várias ilhazinhas. Tava uma confusão tão grande lá, gente. Guerra civil, uma miséria, uma tragédia. E as igrejas, tudo brigando uma com a outra. Eu sou melhor, eu sou isso, a minha doutrina que é a certa, a minha que não sei o que lá. E as igrejas tudo brigando. Tava um sufoco tremendo.
quando a igreja resolveu orar, e a igreja só ora, você pode ver aqui, lê Joel depois com calma, só ora, só busca depois do sufoco. Aí ele está falando para os sacerdotes clamar, jejuar, orar, chorar, rasgar, não as vestes aqui representa a religiosidade, a tradição, porque tinha uma tradição na época de rasgar. Você já viu em filme, novela, né? Rasgava. Aí virou uma liturgia. Tem que se libertar dessas liturgias, desses costumes, dessas tradições. Mas quando a pessoa se libertar disso e clamar e orar, Deus vai fazer o grande avivamento. Amém, gente? Aí diz que eles começaram a clamar. Sabe o que aconteceu lá? Houve uma mudança no país. Até o presidente se converteu. As igrejas lá é outra hoje em dia. Amém, gente? Eu termino aqui, mas vamos só ler aqui para não dizer que eu... Pastor, você não falou nada que estava aí. Vamos só ler aqui para eu termino aqui, tá? Joel, quase que eu leio Atos aqui de novo. Então Atos é praticamente o que está escrito lá em Joel, tá? O que aconteceu naquele dia com a igreja. Mas a igreja está precisando de novo de avivamento, e vai acontecer. Só que infelizmente, gente, eu sei que é assustador falar isso, mas avivamento só acontece no momento de dor. Pode ver, na história e na Bíblia, só momento de dor. Aí diz assim, 2:12, ainda agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isto com jejum, com choro, com pranto, rasgai vossos corações e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, é compassivo, é tardio em se irar, grande em benignidade, se arrepende do mal aqui, gente. Aí alguém fala assim, a Bíblia não diz que Deus não é homem, o filho do homem, para que não se arrependa? Esse arrepender aqui não é se arrepender, tipo a gente, pecado não, gente. Deus voltar atrás daquilo aquele mal que Ele permitiu. Porque a gente se afasta, a igreja se afasta, a igreja fica religiosa, a igreja vira uma religião, vira uma liturgia, um culto bonito às vezes, ou até tem uns que até feio. Mas se rasgar o coração, se o povo começar a clamar, orar, chorar, Deus vai fazer o avivamento. Faça isso na sua vida. Cada pessoa, independentemente, faça isso na sua vida. Eu estou falando isso para você, eu estou falando isso para mim também. Tá bom, gente? Porque às vezes a correria, o dia a dia de trabalho, essas coisas, vai ocupando a gente. Quando vê os problemas estão batendo e você não tem força. Eu já fechei a mensagem. Jesus, no dia do jardim de Getsêmani, ele falou assim, oreis para não entrar em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto. Quando você aceitou Jesus, que você nasceu de novo, você pertence a Ele. Inclusive no meu canal tem um vídeo falando sobre isso, é um assunto polêmico também. Porque muitas pessoas podem pensar até que eu sou calvinista. Não sou não, gente. Então é um assunto polêmico. Então você é uma nova criatura. Você foi gerado de novo. Não é que você pertence a uma igreja, não. Você foi gerado de novo. Você é uma nova pessoa. Amém, gente? Mas você lembra que Paulo falou? Maldito o homem que sou, lá no capítulo 7, lá no finalzinho do capítulo 7 de Romanos. Maldito o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Era uma condenação, assim como tinha condenação de cruz, apedrejamento, um montão de tipo de condenação. Os egípcios jogavam o pessoal no rio Nilo para o jacaré comer. Tinha uma condenação também que amarrava o corpo a um defunto. Você imagina o defunto putrecendo lá e amarrado em você? Aí Paulo, às vezes a gente se sente assim, às vezes você sabe, às vezes quando você faz umas coisas assim, acontece que você não queria fazer, é como se fosse uma coisa podre em você só vai se livrar dela no dia do arrebatamento. Amém, gente?
mas oreis. No mínimo, Jesus fala assim, você não pode orar pelo menos 1 hora. Pelo menos 1 hora. Cada cristão, cada crente tem que, no mínimo, principalmente se for pela parte da manhã, pela madrugada, Jesus sempre orar pela madrugada, no mínimo 1 hora, no mínimo, de intimidade com Deus. Não precisa saber falar muito não, amém? Parar ali e ficar, mesmo que você fique calado, 1 hora. Pastores, é de 3, 4 horas para lá, todo dia, senão ele vira religioso também. Ele pode ser até inteligente, às vezes ele prega pela inteligência, pela conhecimento, inteligência, o cara é inteligente, entendeu? Então só até aqui. Deus abençoe vocês com essas palavras, amém? Perdoa aí se eu passei um pouquinho. A Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, amém? Todos ouvirem, a gente traz para a tábua do nosso coração, família, amém? Soberano e eterno Deus, eu glorifico e exalto o teu nome, Senhor, pelas tuas maravilhas, pelo teu operar, meu Deus, por tudo aquilo, Senhor, que tu fizeste aqui no nosso meio, coisas extraordinárias. Obrigado pela tua palavra, meu Senhor da glória, que nos alerta para que nós venhamos rasgar o nosso coração e não as nossas vestes, Senhor, em nome de Jesus. Aqui há um povo que crê na tua palavra. Então, meu Senhor, eu creio que a partir de hoje, louvado seja Deus, não seremos os mesmos, mas algo que falou de conversão neste lugar, nesta manhã, que nós vamos tomar posse e nos converter a cada dia, meu Senhor da glória, porque a conversão é diária. Então, em nome de Jesus, obrigado, meu Senhor, pela tua palavra, obrigado por esse povo que esteve conosco nesta manhã, que deixou tudo, deixou o aconchego do seu lar e veio te buscar, porque crê, Senhor, no milagre. Eu creio que hoje nós estamos saindo daqui de posse de vitória. Senhor, eu sei que tu realizou milagre, que tu trabalhou no nosso meio. Oh, Espírito Santo de Deus, faz a obra em nome de Jesus. E eu quero te agradecer pelos teus feitos, pelas tuas maravilhas, em nome de Jesus, amém? O pastor Carlos vai dar a bênção final, a bênção apostólica, e nós vamos para casa. E muito obrigado por você ter vindo, porque eu sei que hoje Deus vai liberar a gente daqui com grandes vitórias. Amém. Ó, pessoal, quem falta se inscrever no meu canal, escreve aí, Viver é Cristo, tá? Escreve ali no canal, dá uma força lá, tá bom? Comenta, dá like para poder crescer. Eu já tinha um canal maior, mas eu perdi na época. Tá bom? Vamos agradecer Deus em nome do Senhor Jesus. Te agradecemos, meu Pai, por esta manhã, na tua presença, na tua casa, e que o que nós ouvimos aqui, Senhor, possa ser colocado em prática, porque na verdade, meu Deus, foi apenas uma preparação para aquilo que nós temos que fazer e agir no dia a dia. Pai, leva o teu povo em segurança, em paz, para a sua casa, para o seu lar. Que o Senhor Jesus, Ele te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto, Ele te dê a paz, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Amém. Às quartas-feiras, 19 horas, tem culto na igreja de Olavo Bilac, na rua Levergé. Corre para lá que tem milagre para você, viu? Louvado seja Deus.